Eu, eu escondi uma criança por anos. Não por maldade, mas porque era a única forma de protegê-la. Cada passo que eu dava naquele abrigo era um risco. Cada sorriso escondia um grito dentro de mim. O nome dela é Sofia. E ninguém sabia que ela existia. Mas agora, tudo tá desmoronando e eu não sei se vou conseguir salvá-la. Se essa história tocou você, por favor, deixa seu like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir é mais profundo do que você imagina. Ela trabalhava todos os dias com um bebê escondido, e ninguém notou por anos. Clara, a assistente social mais dedicada do abrigo infantil da pequena cidade, escondia um segredo que poderia arruinar tudo. Nas paredes daquelas salas cheias de risos e lamentos, ela encontrava um refúgio. Mas havia uma vida paralela trancada a 7 chaves, e, dentro dessa vida, uma garotinha chamada Sofia, que apenas ela conhecia. O coração de Clara batia acelerado. Era uma mistura de amor e terror. Todos os dias, Clara entrava no abrigo, um edifício de tijolos desgastados, repleto de histórias de tristeza. A rotina começava cedo. Das 7 às 5, sua passagem era marcada por sorrisos amigos e olhares cansados. As crianças a adoravam. Mas lá embaixo, escondido no quarto secreto, estava Sofia, sua menina, seu peso e sua luz. Nesse lugar, onde os ecos de risos se misturavam com choro histórico, Clara vivia em uma corda bamba de responsabilidade e proteção. Ninguém desconfiava de sua dupla vida. Sofia dormia em um pequeno berço improvisado, cercado de brinquedos e cobertores que Clara havia conseguido esconder em um armário improvisado. O mundo ao redor parecia cético. Um novo diretor, rigoroso e metódico, chegava ao abrigo para implementar mudanças drásticas. O que isso significaria para Clara? Cada passo dele ecoava como um sinal de alarme. Ele estava determinado a esquadrinhar cada esquina do abrigo, e a ansiedade dela aumentava. Um dia, enquanto organizava pastas no escritório, Clara ouviu o som de uma porta se abrindo. Um frio na barriga. O diretor, com um olhar perscrutador, analisava todos os colegas. Havia um perigo crescente nas sombras. Ele não sabia do quarto oculto. Ele não podia saber. O pensamento soava como um grito em sua mente. Logo, uma visitante inesperada apareceu, uma mulher em busca de um lar para uma criança. Clara sentiu um nó na garganta. O que aconteceria se essa mulher decidisse conhecer os pequenos? Se ela ouvisse Sofia chorar? O silêncio da sala parecia um grito ensurdecedor. A pequena Sofia era mais que um segredo. Era um pedaço dela, uma esperança. Mas e se tudo desmoronasse? O que sobrou se o abrigo, que era um santuário, se tornasse uma armadilha? Os murmúrios começavam a crescer. Você ouviu? A nova diretora está estranha. Diz que irá fazer mudanças profundas. Clara se arrepiou. Ela preparou suas palavras. A cortina de seu esconderijo estava prestes a ser levantada. Um eco de gritos cruéis sobre o futuro ressoava por sua mente. O que aconteceria se o novo diretor descobrisse a verdade? Clara respirava fundo, seus olhos um mar agitado. Então ouviu um choro fraco vindo do quarto secreto. O espaço seguro que ela criou, agora parecia um labirinto ameaçador. O coração disparava. O choro ecoava mais alto, tão vulnerável, tão verdadeiro. Clara se levantou, as mãos tremendo. Quem mais sabia? As perguntas formavam uma tempestade. E ela estava prestes a fazer algo que poderia mudar tudo. Como um relâmpago cortando a escuridão, as dúvidas pairavam no ar. Até onde Clara iria para proteger sua única amiga silenciosa? O peso do segredo crescia, e o tempo escorregava entre seus dedos. O que viria a seguir poderia ser uma libertação ou uma condenação. O choro aumentava, ecoando dentro do quarto secreto. Clara sentiu seu coração disparar. Aquela música triste era um aviso, um socorro silencioso que quebrava a serenidade do abrigo. Com mãos trêmulas, ela se aproximou da porta. O som da chave girando ecoava em sua mente como um tambor de guerra. Assim que entrou no quarto, a visão de Sofia, toda enrolada em cobertores, surgiu à sua frente. A menininha,
com cabelos desgrenhados e lágrimas nos olhos, parecia um pequeno pássaro preso em uma gaiola. Clara a abraçou, o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Calma, minha filha, vai ficar tudo bem, sussurrou, tentando acalmá-la. Mas antes que pudesse respirar fundo, ouviu passos pesados subindo as escadas. O diretor. Um frio cortou sua espinha. Clara rapidamente pegou Sofia, colocando-a no berço improvisado, cobrindo-a com uma manta. Fique quietinha, disse, apontando o dedo indicador para os lábios, enquanto seu coração pulsava freneticamente. Os passos se aproximavam. Clara! A voz do diretor era profunda e grave. O corredor começava a parecer estreito, quase sufocante. Ela segurou a respiração, um nó na garganta a impedia de emitir qualquer som. A própria vida dela estava em jogo. Clara! Ele chamou novamente. Um último olhar para Sofia e Clara saiu do quarto, a porta rangendo atrás de si. O diretor a esperava, sério, com uma expressão de determinação no rosto. Preciso falar com você, agora. Ela engoliu em seco, o cheiro de papel e desinfetante a cercava. Sim, senhor. O que aconteceu? Algo não está certo aqui, ele respondeu, os olhos escaneando o espaço. Recebi uma denúncia anônima sobre irregularidades, sobre você. Parece que alguém tem ajudado uma criança a ficar escondida. Você sabe de algo? O ar ficou denso, a falta de resposta a sufocava. Clara se viu paralisada, seu mundo desabando. Não, senhor. Não sei do que está falando. Mentiu, mas a mentira fez seu estômago revirar. Vamos ver se você consegue me convencer. Acredito que há algo valioso escondido aqui, disse o diretor, enquanto se dirigia à sala da direção, sem hesitar. Clara o seguiu, a necessidade de proteger Sofia ardendo como um fogo em seus pés. Mas, quando entraram, tudo mudou. O que ela viu fez seu sangue gelar. Havia fotos espalhadas sobre a mesa, imagens de crianças, não apenas do abrigo, mas de toda a cidade. Entre elas, uma foto de Sofia. O olhar do diretor se iluminou. Você conhece esta menina, não é? E você sabia que ela é? Ele hesitou, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Ela é filha de alguém muito perigoso. Clara ficou atônita. Tudo o que ela acreditava saber, tudo o que fez até agora, caiu em pedaços. Que ligação era aquela? O que ela estava realmente envolvendo-se? Seu coração pulou, e a fragilidade de sua vida se transformava em uma armadilha mortal. O diretor a observou com um sorriso torto. Se não me contar a verdade, Clara, pode se ver em apuros ainda maiores. E não apenas você, ele sussurrou, mas a sua menininha também. O mundo de Clara virou um turbilhão. O que fazer? A linha entre proteger Sofia e confrontar o diretor estava prestes a se desfazer. O que era segurança agora parecia uma prisão. Desviou o olhar, confusa, entre o desejo de salvar a vida de Sofia e o pavor do que estava por vir. O tempo, pegando velocidade, a deixava sem ar. E, no fundo, ela se perguntava, até onde iria para proteger não apenas a menina, mas a si mesma. Clara estava paralisada. Cada palavra do diretor cortava o ar ao seu redor. O rosto dele revelava um jogo cruel, e a sensação de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar a deixava sem fôlego. Mas a menininha, Sofia, parecia ser mais do que uma inocente criança perdida. Havia algo mais profundo, um vínculo complicado escondido por trás de suas pequenas mãos e sorrisos tímidos. Você sabe que, neste momento, eu posso fazer a sua vida um pesadelo, não é? O diretor inclinou-se ligeiramente, a confiança exalando dele. Clara teve vontade de gritar, de desmoronar em lágrimas, mas a força dela se manifestou em um silêncio petrificado. Diga-me onde está a criança, insistiu ele, a voz irregular, mas cheia de determinação. De repente, um olhar furtivo de Clara caiu sobre a mesa. O que eram aquelas fotos? Dia após dia, ela viu as crianças crescerem, mas ali, entre as imagens, estava outra fotografada por um ângulo diferente, uma imagem dela mesma como uma menina. O rosto era tão familiar, mas agora, em vários recortes, havia algo mais perturbador. Emoções se misturavam, um pavor profundo a envolveu. Era a mesma pose, a mesma alegria, mas não era ela. Era Sofia. Ela é minha sobrinha, conseguiu gaguejar, na tentativa de se salvar.
A mentira soou estranha até mesmo para Clara, mas nada mais a ocorria. Eu prometi cuidar dela, sussurrou, sem saber se a afirmação ajudaria. Conheço a história de sua família. A conexão dela é mais complicada do que você imagina, disse o diretor, uma mistura de interesse e triunfo nos olhos. Clara sentiu o estômago revirar. E é por isso que você deve entender, a vida de ambas está em risco. O sol, que entrava pela janela desgastada, parecia se apagar. A atmosfera sufocou. Clara não sabia se o que mais a aterrorizava era a revelação ou as intenções ocultas por trás das palavras do diretor. Ele deu um passo adiante, a voz reduzida a um murmúrio. Sofia não é sua sobrinha. Ela é filha de um homem muito poderoso. E você, Clara, pode ter acabado de se envolver em algo que não pode compreender. O choque a atravessou como um relâmpago. O que mais ele sabia? Qual era o perigo real? E quem realmente era Sofia? A porta do escritório abriu-se bruscamente, revelando um grupo de assistentes sociais que entraram com gestos apressados. Clara sentiu seu coração disparar. Um deles olhou diretamente para o diretor. Precisamos falar agora. Há algo acontecendo na área, disse, um pânico crescente na voz. E, nesse instante, o chão sob seus pés ruiu. Clara percebeu que a tempestade estava apenas começando, e a lealdade dela a Sofia poderia custar um preço alto. Nesse emaranhado de segredos, Clara se viu diante de uma bifurcação. Um grito ecoou na mente dela. Até onde ela iria para proteger alguém que talvez nem fosse quem pensava? O tempo se tornava uma prisão, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O barulho das vozes na sala rapidamente se apagou. Mentes curiosas se viraram para Clara e o diretor, e um silêncio desconfortável começou a se espalhar. Um dos assistentes sociais, com a expressão fechada, franziu a testa. Precisamos ir, agora. A situação no abrigo é pior do que pensávamos. Clara sentiu um frio na barriga. O que mais poderia estar acontecendo? A tensão se tornava palpável. O diretor, momentaneamente distraído, parecia ponderar, mas Clara não tinha tempo a perder. Precisava proteger Sofia, cuja vida dependia disso. Então, sem pensar, ela girou sobre os calcanhares e correu em direção à porta. Um grito ecoou do corredor, cortando o ar como uma faca. Clara, espere! Era a voz do diretor, mas ela não parou. Com cada passo, o medo a impulsionava. Não havia tempo para hesitações. A mente dela dançava entre cenários de fuga e proteção. Assim que chegou ao quarto secreto, a cena a aguardava. Sofia estava de pé no berço improvisado, seu pequeno rosto pálido iluminado pela luz filtrada. Clara se ajoelhou. Está tudo bem, meu amor. Eu preciso que você confie em mim. Agora, preciso que você fique bem quietinha. Mas antes que pudesse cobri-la novamente, a porta se abriu com um estalo. Era o assistente social que havia chamado o diretor. Ele estava ofegante, o olhar mais sério do que nunca. Clara, você precisa saber. E então, uma revelação devastadora escapuliu de seus lábios. Sofia não é uma criança perdida. Ela é uma testemunha. O pai dela, ele é o homem que está por trás de um grande esquema de tráfico de crianças, e eles estão atrás dela. O mundo de Clara desabou. Não era apenas um segredo familiar. Era uma rede de crimes obscuros. Como assim? Ela mesma havia se metido em algo tão perigoso? O pânico atravessava seu corpo como uma corrente elétrica. E se alguém estivesse à caça dela? O silêncio que seguiu o grito pareceu consumir o ambiente. O assistente continuou: se eles a encontrarem aqui, Clara, sua vida e a dela estão em grande perigo. O diretor não pode saber disso. Um barulho alto ecoou, vindo do corredor. Clara ficou paralisada, o coração batendo rápido. O que era aquilo? O terror havia chegado. A realidade se tornava um pesadelo. E somente uma pergunta ecoava na mente dela: até onde ela iria para salvar Sofia? No meio do caos, algo ainda mais sombrio parecia à espreita. O barulho do corredor se apagou como um estalo seco. Clara ficou paralisada, o olhar fixo no assistente social. O coração dela batia em um ritmo alucinado, como se quisesse escapar do peito. A revelação de que Sofia era uma testemunha a deixou sem ar. O que fazer? O que mais estava em jogo? Clara,
agora não é hora de hesitar. A voz dele cortou o silêncio pesado. Precisamos esconder Sofia, e rápido. A mente dela girava em 1000 direções, mas não tinha ideia de como agir. Como proteger a garota do pai, que talvez estivesse por trás de tudo? No fundo, se perguntava como toda aquela situação se desenrolara sem ela perceber. Você tem certeza de que ela é a testemunha? O pânico se misturava à incredulidade. O assistente acenou, a expressão tensa. Temos que sair daqui. O diretor está do lado errado de tudo isso. Ele não é quem você pensa. Claramente ele está envolvido. Um barulho surdo ecoou na porta, e um calafrio percorreu a espinha de Clara. Havia algo mais. Algo terrível. Ela olhou para o assistente, um impulso de esperança pulsando dentro dela. Se o diretor souber, ele pode nos encontrar. E, nesse segundo, a porta do quarto se abriu lentamente. A figura imponente do diretor se destacava no corredor, sua expressão austera iluminada pela luz fria. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. O que está acontecendo aqui? A voz dele era como veneno, entorpecendo tudo ao redor. Clara se viu acuada entre o assistente e o diretor, o medo e a frustração travando um duelo em sua mente. Mas a reviravolta chegou como um furacão. O assistente social se virou, puxando um pequeno objeto do bolso. Você não está mais no controle. Sua voz ecoou, mas o que ele havia retirado não era apenas qualquer coisa, era a foto de Clara, prestes a ser revelada. A imagem em preto e branco que havia ficado esquecida no fundo de uma gaveta do abrigo. Os olhos do diretor se arregalaram. Como você conseguiu isso? A raiva estava farta, quase palpável. Em um piscar, ele avançou, tentando tomar a foto da mão do assistente. Mas a foto tinha um poder muito maior. Clara sentiu sua vida desmoronar ao perceber a verdade ali revelada. A criança que havia estado nos braços dela, a menininha cuja vida ela tentava salvar, era a mesma garota na foto, cujos traços eram mais próximos do que ela mesma podia admitir. Você nunca quis me contar que era filha do homem que está atrás de nós, não é? O assistente lançou um olhar para Clara, e o choque se solidificou. A história se repete, não é? Clara olhou para Sofia, agora com um peso esmagador em seu coração. Toda a sua luta, todo o sacrifício, pelo que? O que estava escondido não era apenas um passado cheio de segredos, era um ciclo de dor sem fim. O assistente e o diretor só eram as peças em um tabuleiro que se movimentava sem aviso. E, de repente, as vozes no corredor começaram a aumentar, passos pesados se aproximavam. O próximo capítulo desse pesadelo estava prestes a se revelar, e Clara, com a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento, se viu diante de uma escolha desesperadora: revelar a verdade ou proteger a última esperança que restava. As paredes pareciam se fechar, e tudo o que restava era um eco de gritos distantes em sua mente. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Clara, tomada pela urgência, tentava processar a revelação enquanto o silêncio se espessava ao seu redor. Ela olhou para o assistente, que parecia se preparar para agir, mas antes que pudesse se mover, uma explosão de vozes irrompeu do corredor. O pânico tinha chegado. Vamos, precisamos sair imediatamente. O assistente gritou, puxando Clara pelo braço. De repente, o que ela temia mais parecia ser uma realidade iminente. O diretor, sem hesitar, avançou com fúria, seu olhar fixo nela. Você não pode escapar, Clara. Esta história não termina aqui. Ele rosnou, a voz carregada de veneno. Clara se virou, em busca de Sofia. Precisamos ir, gritou, mas uma nova realidade a prensava contra a parede. O assistente social começou a empurrá-la em direção à saída. As vozes estavam mais próximas, e uma sombra correu pelo corredor. Não era só o diretor que estava se aproximando. Naquela fração de segundo, um homem alto, com feições familiares, surgiu, cortando o caminho. Clara ficou paralisada. O coração pulou. Era o pai de Sofia. O que você está fazendo com ela? Ele gritou, a raiva transbordando. Seus olhos ardiam, consumidos por uma mistura de amor e ódio. Não, não. Você não pode estar aqui. Clara sussurrou, o choque a deixando sem palavras. O assistente fez menção de se colocar em frente a ela, mas o semblante do pai de Sofia era implacável. Ela é minha filha. No momento que você a escondeu, você se colocou em perigo.
E, como um relâmpago, um grito cortou o ar. Era um distintivo. A polícia. Eles tinham chegado. O diretor, agora com um sorriso travesso, parecia ter um plano. Perfeito. Acreditando que ela é a criança desaparecida, somos todos culpados aqui. A tensão era eletrizante. Clara sentiu o estômago dar um nó. A multidão se aglomerou no corredor, e um frenesi tomou conta. Gritos de gente desesperada misturavam-se com ordens confusas. Clara estava cercada. O que era um abrigo se transformava num labirinto mortal. Então, uma sombra se aproximou. Um dos policiais olhou diretamente para sua direção. Clara, venha até aqui. Seu olhar parecia penetrante, como um farol rasgando a escuridão. E, no fundo, Clara entendeu uma coisa horrível. O homem que estava diante dela era parte de uma rede maior, um sistema que poderia desmantelar tudo o que ela acreditava conhecer. Você é a única que pode nos ajudar, murmurou o policial, enquanto o pânico crescia. A tensão cortante a cercava. Clara se sentiu encurralada. A verdade estava prestes a vir à tona, algo que mudaria tudo. E a única certeza que tinha era: o jogo não havia terminado. O que deveria ser uma luta pela vida se transformou em um pesadelo, e Sofia era a chave. Uma pergunta martelava em sua mente, mais angustiante do que qualquer outra. O que mais estava escondido e quem realmente era a criança que ela tentava salvar? Clara estava paralisada, o olhar fixo no policial que a chamava. O que ele sabia? O que mais estava em jogo? Quando ele a viu, um brilho de urgência cruzou seu rosto. Precisamos falar. Ela sentiu o peso do mundo nas costas. O tempo parecia correr em câmaras lentas, e tudo ao redor perdeu o foco. O diretor avançou, interrompendo qualquer resquício de segurança que Clara tinha. Você não pode confiar nele, Clara, disse o homem que se dizia pai de Sofia. Ele está do lado deles. O calor se fez presente, um turbilhão de emoções a envolvia. Clara olhou para Sofia, que agora parecia tão pequena, tão vulnerável em meio a tudo aquilo. O assistente social a puxou, pronto para agir. Não temos tempo. Eles já estão aqui. Ouvindo passos apressados se aproximando, a adrenalina disparou em seu corpo. Clara sentiu vontade de gritar, mas não havia tônus para isso. O que está acontecendo? Por que Sofia tem que estar escondida? Questionou, a raiva queimando dentro dela. Uma voz passou pelo corredor, cortante como vidro. Estão atrás da menina. Todos vocês precisam sair. O aviso veio de uma mulher que se destacava entre a confusão, a cabeça erguida, os olhos ardendo de determinação. Clara a reconheceu. Era a antiga assistente social, a pessoa que, há meses, tinha desaparecido misteriosamente. Você. Clara mal conseguiu acreditar. Mas, antes que pudesse perguntar mais, a mulher se virou para o diretor, seu tom carregado de desprezo. Você não podia acabar com isso. Até que a verdade viesse à tona. E, em um instante, tudo mudou. Os olhos do diretor se abriram em choque e desespero. Você foi uma tola, Vanessa. Agora nos colocou em perigo. Ele cerrou os punhos, a tensão criando uma energia ameaçadora. Clara não podia acompanhar. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a Sofia? As perguntas saíam como um sussurro aflitivo, enquanto um grito distante interrompia a tensão. A multidão se aglomerou, e Clara não conseguia mais distinguir quem era amigo ou inimigo. A verdade parecia dançar na beirada de seu entendimento. Então, no meio do caos, a luz do corredor piscou, e tudo escureceu. Os gritos aumentaram. O assistente social agarrou a mão de Clara e a puxou para um canto. Se esconda. Eles não podem te encontrar. Clara olhou para Sofia, que estava logo atrás dela, os olhos arregalados. Um calor se espalhou sob sua pele. E, em um movimento inesperado, a mulher chamada Vanessa atirou algo na direção do diretor. Um spray que se espalhou pelo ar e fez os presentes tossirem instantaneamente. Clara, em choque, viu o diretor se contorcer e pôr a mão no rosto, sufocando. Corra! Gritou Vanessa, puxando Clara e Sofia. Não olhem para trás. O desespero tomou conta e, em meio a tudo, uma dura verdade se revelou. A mulher que parecia uma aliada podia ser uma peça perdida em um jogo maior.
O que mais estava oculto? O que mais ela sabia? Ao se afastarem, Clara percebeu que, quanto mais tentava salvar Sofia, mais se aprofundava em um labirinto de traições. Desesperada, a única certeza que tinha era: a luta estava longe de terminar. E os segredos, assim como tempestades, estavam prestes a se revelar com força total. Ainda ofegante, Clara e Sofia foram puxadas por Vanessa em meio à multidão que crescia no corredor. O pânico estava estampado no rosto de todos. Clara sentia o coração pesar, e logo a voz dela se misturou ao som dos sussurros apressados que surgiam. Nós precisamos de um plano, disse Vanessa, olhando ao redor, buscando uma saída. O ar estava pesado, e o cheiro de desinfetante se intensificava. Cada passo que davam parecia ecoar como um aviso. Elas foram se esgueirando por entre as pessoas na tentativa de se distanciar do diretor e do próprio pai de Sofia, que estava preparado para confrontá-las. Os olhares ácidos dos outros assistentes sociais perseguiam Clara como flechas. O desespero iluminava os rostos ao redor, criando um quadro surreal de tensão. Alguém vai precisar falar, gritou um dos assistentes da equipe na tentativa de restaurar a ordem. Ele estava visivelmente abalado. Clara, porém, não tinha tempo para incertezas. Olhou para Sofia, que tinha os olhos arregalados, claramente confusa. A cada segundo que passava, a necessidade de protegê-la crescia dentro dela. E então, tudo aconteceu muito rápido. Um estrondo reverberou através da sala, fazendo as paredes vibrarem. Uma porta se abriu, e um grupo de oficiais de polícia invadiu o espaço. Clara sentiu o estômago girar. Eles não estavam ali para ajudar. Saia do caminho, um dos policiais gritou, empurrando as pessoas. A resposta foi imediata. As vozes se transformaram em gritos, e o tumulto tomou conta. Clara viu o diretor recuar, derrapando para o outro lado da sala. Clara, não! Ele gritou, mas o pânico tomou conta dela. E foi nesse momento que uma reviravolta brutal se abateu. Um dos policiais que entraram, um homem alto com olhos frios, apontou diretamente para Sofia. Ela é a criança que estamos procurando, ele declarou com convicção, fazendo o chão parecer desabar sob os pés de Clara. O silêncio caiu por um segundo. O mundo parecia parar. Clara fixou o olhar no policial, tentando entender a gravidade da situação. Não! Você está enganado, disparou, mas a certeza nas palavras dele deixou um frio em sua espinha. Ele continuou, ela é filha de um elo forte no tráfico de crianças. Precisamos da menina. Imediatamente, os olhares mudaram. Os assistentes sociais, que antes olhavam Clara como uma heroína, agora viam com desconfiança. Você sabia de tudo isso, não sabia? Sussurrou um deles. O peso das acusações pesava, e Clara sentiu um nó na garganta. Calma. Isso pode não ser verdade, precisamos investigar. Vanessa tentou intervir, mas as evidências estavam ali. As chapas da verdade cravadas em seu peito. O olhar dos policiais, em busca de proteção, fez Clara se questionar. O que mais estava escondido? E enquanto Clara lutava para encontrar uma saída, o silêncio repentino foi interrompido por um grito. Ela não pode ir com vocês. Era o pai de Sofia, avançando com uma determinação feroz, os olhos brilhando de uma mistura de amor e desespero. O choque de realidades se fechava em um imenso labirinto. As pernas de Clara tremiam, não sabia mais em quem confiar. A única certeza que restava era o caos que a cercava. Tudo o que ela acreditava saber se desmoronava, e Sofia estava no centro do turbilhão. Como se toda a narrativa de sua vida estivesse prestes a ser reescrita diante de seus olhos. O que viria a seguir? As perguntas fervilhavam, e a dor daquele momento a deixou sem ar. O pânico no ar era palpável, todo mundo estava em movimento, mas Clara se sentiu paralisada. O olhar do pai de Sofia, ao mesmo tempo furioso e desesperado, transferiu uma carga de ansiedade para ela. Apenas confie em mim, ele gritou, fazendo qualquer vestígio de razão escapar da mente de Clara. Aquelas palavras ecoaram como um grito de socorro. O policial não recuava. Você não pode levar essa criança. Ela é um testemunho importante nesse caso. O clima de tensão subiu. As vozes se sobrepunham, gritos e acusações se misturando em um turbilhão. Clara percebeu todos olhando para ela, as ondas de desconfiança desenhadas em seus rostos. O tempo parecia se arrastar,
cada segundo um novo peso. Silêncio, rugiu o diretor, quebrando o caos que começava a dominar. Precisamos discutir isso. Mas a expressão dele indicava desespero, uma fenda grossa se formando em sua armadura. Ele sabia que a verdade estava prestes a despedaçar tudo. Enquanto todos se voltavam para o diretor, uma mudança súbita aconteceu. O pai de Sofia começou a se mover em direção ao policial, olhos ardendo de uma intenção feroz. Você não a levará. Ela é minha filha. Sua declaração soou como um tambor, reverberando em um silêncio perturbador. Clara sentiu uma onda de choque, a realidade começava a distorcer-se. O policial hesitou, confuso. O que você quer dizer com isso? Que prova você tem? Eu sou o pai dela. A afirmação cortou como uma faca. A multidão ficou em silêncio. Clara, em estado de choque, começou a se perguntar se sempre estivera tão errada. O pai de Sofia não era apenas uma carta de um baralho corrompido, ele poderia ser a chave para tudo. Mas a reviravolta não parou por aí. Uma mensagem de texto apareceu no telefone de Vanessa. Ela leu rapidamente, e seu semblante mudou. Precisamos ir. É um plano muito maior do que pensávamos. O diretor está em perigo. E então, um alvoroço cresceu no corredor. Os gritos começaram a ecoar novamente quando a porta se abriu, e mais policiais entraram, armas em punho. Todos pelo chão. Um clima de medo tomou conta, enquanto a realidade colidia com o caos. O diretor ficou paralisado, e Clara finalmente teve a impressão de que as linhas entre certo e errado se borravam em um mar de confusão. Os olhos do diretor e do pai de Sofia se encontraram, um entendimento silencioso brotando entre eles. A verdade era mais complicada do que ela jamais poderia imaginar. E a verdadeira natureza de todos os envolvidos parecia prestes a se revelar em um instante de epifania. Com o pânico crescendo e a violência iminente, Clara se viu perdida em uma tempestade de escolhas. O que fazer? Quem proteger? A única certeza que ela tinha era que nada era como parecia. E, em meio àquela confusão, zumbidos, murmúrios e panos de fundo, a pergunta queimava em sua mente. Até onde iria para descobrir a verdade e salvar não apenas a vida de Sofia, mas a dela própria? O caos tomou conta do abrigo. Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo, tudo à sua volta girando em um turbilhão de vozes e gritos. O pai de Sofia, agora à sua frente, estava prestes a batalhar para que ela não fosse levada. Clara mal poderia respirar. Cada pulso do seu coração ecoava como um tambor, crescendo em ritmo acelerado, enquanto os policiais cercavam o local, prontos para agir. Ela é minha filha. Ninguém levará Sofia. A voz do pai era retumbante. O policial hesitou, conferindo os olhos da garotinha, tão inocentes e vulneráveis. Clara sentiu um aperto no peito. Como tudo havia chegado a esse ponto? Os olhos do diretor vazios refletiam seu desespero, enquanto murmúrios começavam a se espalhar, um eco de desconfiança na multidão. Para cada movimento, as reações vinham em cascata. Clara, sem saber o que fazer, manteve-se firme. Era hora de garantir a segurança de Sofia. Ela deve ficar comigo, gritou, e o silêncio se espalhou ao seu redor. As vozes se calaram, e o olhar do diretor a fuzilou. Tendências agonizantes de seus próprios erros começaram a borbulhar. Clara, você não sabe o que está se metendo. Você está em perigo, o diretor rosnou, mas sua voz se perdeu em meio às súplicas da multidão. Foi então que um raio de esperança surgiu. Vanessa, com determinação feroz, se posicionou entre a polícia e Clara. Existem coisas que você não sabe. Essa não é apenas uma criança perdida. Ela olhou para o policial com firmeza. Sofia tem um destino maior. Precisamos mantê-la segura. As palavras de Vanessa cortaram o ar como lâminas. O diretor, agora em uma tempestuosa batalha entre proteger sua reputação e a verdade, ficou em silêncio. A verdade pesava na sala, cada coração batia como se quisesse escapar. Neste momento crítico, um grupo de policiais se uniu ao lado de Clara, e o ambiente mudou radicalmente. Um gesto de união inesperado a segurou em pé. Clara olhou para Sofia, e, mesmo com lágrimas nos olhos, sabia que lutaria até o fim. E assim, em meio ao tumulto, a luz da verdade começou a brilhar. No fundo da sala, enquanto o caos reinava,
Clara percebeu que a vida de Sofia estava conectada a algo muito maior e muito mais poderoso. A luta para protegê-la era iminente, mas já não era apenas uma batalha por uma criança. Era uma luta pelos inocentes, por aqueles que não têm voz. Quando tudo parecia prestes a desmoronar, um grito ecoou pelo corredor. Clara virou-se rapidamente e viu o grupo de pessoas que se preocupavam. Eram outros pais e assistentes, prontos para lutar ao lado dela. O que viria a seguir? O futuro era incerto, mas uma coisa era certa: ela não estava sozinha. E com essa certeza, Clara respirou fundo. O sol ainda brilhava, e a luta por Sofia ainda não havia terminado. Mas a decisão dela já estava tomada. O coração pulsando forte, ela se preparou para o que estava por vir. Se você quer saber como essa luta se desenrola, não deixe de acompanhar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.